Imagina que você tá realizando o seu sonho de ser au pair nos Estados Unidos, esperando que você vai viver aí o seu intercâmbio perfeito, mas aí de repente você se dá conta de que você caiu numa casa com uma criança russa pentelha que te chama de burra todos os dias, com um host dad que fiscaliza todos os lugares que você vai através dos quilômetros, né, das milhas do carro que você usa e que também coloca uma câmera escondida em cima do micro-ondas. Pois é assim que começa o relato bizarro de hoje, porque sim, vocês estão em mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro onde vocês me mandam as histórias mais inusitadas e loucas que vocês já viveram mundo afora, e eu sento aqui no conforto da minha cadeira, dou os meus pitacos junto com a galera dos comentários. Então se você tem um perrengue legal aí pra me mandar que você já viveu, ou de repente tem algum amigo seu que já viveu, me manda aqui no meconteseuperrengue@gmail.com, que quem sabe a sua não é a próxima história que eu vou ler aqui. E o perrengue de hoje é o da Gabriela, que viveu acontecimentos caóticos lá na Califórnia, com um enredo que daria até uma minissérie na Netflix, o diário da au pair cansada, exausta. Fica aí, Netflix. A Netflix, inclusive, tá perdendo aqui os grandes relatos que a gente conta aqui nesse canal, tá? Pra fazer série. Não tem aquela série The Worst Roommate Ever? Tem que ter o The Worst Exchange, o pior intercâmbio que já existiu. Porque, cara, os de au pair estão no top 10 aqui desse canal, tá? Se tem intercâmbio de perrengue ou histórias que eu reajo de perrengue bem sinistras, são as histórias de au pair. Inclusive, eu reagi recentemente a essa história aqui. Quem quiser dar uma olhada depois desse vídeo, fica aí o convite. Então, sem mais enrolações, vamos ler o relato da Gabriela. Oi, Carol, tudo bem? Meu nome é Gabriela. Espero que goste do relato longo. A gente ama relato longo nesse canal. Fui para os Estados Unidos ser au pair em 2024. A princípio, quando cheguei na minha host family, parecia que tudo ia ser tranquilo. Minha principal função seria dirigir as crianças. Um menino de 5 anos, uma menina de 13 e outra de 15. Nossa, uma pré-adolescente e uma adolescente, né? Aí eu já acho que merece ganhar mais dinheiro. Na teoria, parecia que eu ia ter uma rotina organizada, mas logo percebi que muitas coisas me incomodariam. Vou começar do começo. Minha agência tinha treinamento em New York City. Mas adivinha, o perrengue começou aqui, porque o voo do Brasil atrasou muito e no fim só pôde decolar às 5 da manhã do dia seguinte, porque a luz da asa da aeronave estava queimada. Nossa, mas que específico, não é mesmo? Como esse voo atrasou, perdi a conexão no Panamá e acabei chegando em Nova York um dia depois do previsto e nem aproveitei o treinamento porque eu estava exausta desse rolê. Fora o jet lag, né? Bom, no dia seguinte já era o meu voo para São Francisco e assim, o voo era de umas 4 horas e só tomei café da manhã no hotel. E no voo só serviram umas bolachas, então cheguei no aeroporto morrendo de fome. Minha host mami foi me buscar e ela era uma querida. Sempre gostei muito dela, até com os perrengues que eu vou contar. No caminho até em casa, comentei que tava morrendo de fome e que não tinha dado tempo de eu comer no aeroporto antes de encontrar ela. Ah, um parênteses. Fora o tempo de voo. O fuso da Califórnia era diferente do de Nova York. Então cheguei e já era de noite. E lembra que eu só tinha tomado café. Achei que iríamos parar para comer algo no caminho até em casa, né? Mas não. Cheguei lá morrendo de fome e o que tinha para comer eram umas esfirras fechadas estranhas, mas me contentei com aquilo. Passado esse dia, fui me adaptando e as coisas pareciam ir bem no primeiro mês. Cara, isso é meio... Por isso que eu falo, gente... Dica de viagem, sempre levem uma marmita. Sempre. Mesmo que você saiba que no voo vai servir comida, mesmo que você saiba que, sei lá, você fez a recomendação, eu sempre peço, né, por eu ter alergia ao glúten, eu peço uma comida especial. Tem essa opção, tá? Na maioria das companhias aéreas, ainda mais em voo internacional. Você pode requisitar um special meal, uma comida especial sem custo adicional nenhum, tá? Pelo menos na maioria das companhias aéreas. Então, a minha dica é isso. Leve sempre uma barrinha, sempre uma bolacha, porque nunca se sabe, cara. Olha aí o que aconteceu com ela. Tem que comer esfirra. Imagina eu que não como carne. O que eu ia fazer? Na real, eu provavelmente ia sair pra pedir, sei lá, já ia baixar um Uber Eats. Passado esse dia, fui me adaptando e as coisas pareciam ir bem no primeiro mês. Mas passando o tempo, fui achando as coisas estranhas. O casamento deles era muito estranho. E o clima na casa não era dos melhores, já que os pais brigavam muito e a criança de 5 anos foi se mostrando agressiva e queria me bater. Gritava muito. Os pais não concordavam com a criação, ou seja, o pai fazia de um jeito e a mãe de outro. Nossa... Isso que eu falo, gente. Esses intercâmbios de au pair, os relatos que chegam aqui, eu sinto que é muito uma roleta russa da sorte, velho. Tipo, é muita sorte. Porque eu recebo, né, sempre que eu posto algum perrengue de au pair, sempre tem nos comentários alguém, né, porque eu peço pra vocês, inclusive nesse vídeo não vai ser diferente. Eu conto perrengues de au pair, mas saibam que é sorte, tá? Existem
famílias maravilhosas, famílias em que você realmente cria um laço, que você desenvolve uma amizade, que você desenvolve, às vezes até uma relação de anos com essas pessoas e com essas crianças, tá? Porque para pra pensar, tipo, você faz parte da criação de uma certa idade que é muito mágica. A infância, tipo, mano, uma criança de 5 anos é muito mágico, é muito lúdico, mas no caso, né, aparentemente essa criança é o capeta. Eu morava a uns 50 minutos de São Francisco, então não era uma cidade grande e dependia totalmente de carro. Se não era uma cidade grande, às vezes não tinha coisa 24 horas pra pedir comida, né? Então aí já cai por terra o meu negócio do Uber Eats. Na prática, eu deveria ter 2 carros. Um para o trabalho e outro para usar nas horas livres. Nossa, gente, 2 carros. Mas o carro do meu tempo off não funcionava, então eu só podia usar o de trabalho. Eles até pagavam o combustível e quando eu precisava ir mais longe, eu mesma completava o tanque, o que não era um problema. O problema era que o host dad controlava obsessivamente as minhas rodadas. Ele queria saber para onde eu ia sempre que eu saía, mesmo quando eu estava de carona. E isso me deixava sem privacidade e muito vigiada. Teve uma vez que eu fui para uma cidade chamada Sausalito, que é mais longe de São Francisco, e o pai tinha olhado quantas milhas estavam no carro no sábado de manhã. E quando eu cheguei no domingo à noite, ele foi lá olhar e viu quantas tinham aumentado. Nossa, que psicopata, velho. Não deu outra. Segunda de manhã, ele veio perguntar aonde é que eu tinha ido, que eu não podia andar tão longe, porque imagina se eu ficasse lá 1 ano e andasse 200 milhas todo final de semana, quantas milhas não teriam o carro? Ai, que mesquinharia! Que mesquinharia! Tipo, mano, você já tá contratando uma au pair. Vamos combinar? Vamos combinar? Eu espero que... Olha, juro, eu não vejo a hora. Se é que um dia isso vai acontecer, né? Do YouTube. Porque agora o YouTube, ele tá traduzindo os vídeos, né? De vez em quando, vocês dão de cara com meus títulos tudo em inglês. Eu queria muito que o Perrengues na Gringa viralizasse para os gringos. Porque de que adianta eu ficar falando pra vocês? Ai, que pai mesquinho. Ai, que não sei o quê. Ai, porque sim, a gente passa perrengue. Essas coisas tinham que chegar neles. Pra eles melhorarem. Né? Porque, vamos combinar, se você tem dinheiro o suficiente para você contratar uma babá internacional e que o programa de intercâmbio, aqui tudo indica, né, até aonde eu entendi até agora, você é obrigado a ter um carro disponível para au pair, para ela, né, drive, dirigir as crianças. E aparentemente, no caso dela, ainda tem um carro secundário para uso pessoal dela. Que mesquinharia é essa? Porque dinheiro tu tem que ter, né, meu filho? Sei lá, na minha cabeça, quem tem 3 filhos já é rico, tá? Já tem que ser rico. Porque filho é um negócio caro. Então ele reclamou lá, né, que nossa, se você andar 200 milhas todo fim de semana, quantas milhas o meu carro não vai ter? E aí ele perguntou pra ela se ela ainda não tinha amigas mais perto. Sinceramente, eu tinha amigas que moravam mais perto, mas essas minhas amigas de São Francisco tinham um fim de semana livre como eu, e tínhamos que aproveitar e turistar. Essas coisas de carro foi me irritando muito. Ah, detalhe, essa família foi anunciada num grupão de au pair no Facebook, e o pai amava a menina que tava antes de mim. E assim, zero culpa dela. Ele só mudou completamente comigo. E às vezes, gente, são meninas com personalidades diferentes, né? Vamos combinar? Tipo, você não é obrigada a ter a mesma personalidade da au pair anterior. Simplesmente não tem. E, cara, a au pair ainda é um tipo de intercâmbio, né? Eles precisam entender que você está indo para um país novo. E, pelo visto, eles também são imigrantes, né? Eles são da Rússia. Ela vai falar em algum momento aqui. Então, cara, acho que precisa ter o bom senso de, tipo, pô, é uma menina jovem. Ela trabalha aqui. Beleza que ela mora na casa. Só que ela tem direito a ter o tempo off dela. E o que ela faz no tempo off dela é problema dela. Beleza esse negócio das milhas do carro. Eu acho que existem pessoas que são controladoras, existem pessoas que estão preocupadas. Tem gente que é assim, tá? Também não vou, tipo, falar que, ai, que absurdo, como ele é sem noção. Tem gente que é assim, cara, é o carro dele, né, no final das contas. Agora, pensando por um outro lado, mais sensato, tipo, é um bem material dele que ele tá emprestando, então ele não tá te dando, né, tipo, o carro não é seu. Ah, enfim, coisas confusas do mundinho au pair. O menino de 5 anos não queria ir pra escola, dizia que me odiava e até tentava me bater. Isso é um absurdo. E como eu comentei, os pais não concordavam com a criação, então muitas vezes ele não ia para a escola no horário que deveria ir. Lembro de uma vez que teve um super barraco no meio da rua por conta disso, e eu ficava lá no meio do fogo cruzado. E mais, a mãe falava russo, e as crianças também. Então muitas vezes as discussões eram em russo e eu não entendia o que eles estavam falando. Como a criança também falava em russo, às vezes ele falava comigo em russo, e claro que eu não entendia. Aí ele virava e falava, "Did you understand?" Você entendeu? E eu não deixava barato. Falava algo em português e perguntava se ele tinha entendido. Amei, porém, gente, é uma criança de 5 anos. Discutindo com uma criança de 5 anos, mas assim, ele falava que eu era burra por não entender e tinha um certo preconceito por eu ser imigrante. Mas os pais dele eram imigrantes. A mãe era russa e o pai paquistanês. Nossa, que mistura doida! Então o pai não era russo, era paquistanês.
Adoro família multicultural, assim. Então, assim, ele deveria ser educado sobre essa questão de imigração, né? Pois é, né? Mas, assim, os pais deveriam passar isso pra ele, né? Depois que o pai começou a me perseguir e a criança querer me bater, eles colocaram câmeras na casa e não me avisaram. Mas era nítido porque tava bem em cima do micro-ondas. E assim, você tá recebendo uma intercambista na sua casa, então não pode simplesmente fazer o que quiser. Até pode. Mas a agência sempre precisa ficar ciente, porque na semana que eu cheguei, a coordenadora local foi lá na casa ver se estava tudo bem e perguntou pra eles se tinha câmera. E eles disseram que não. Aí, mano, essa questão de câmera, como eu disse pra vocês, né, o relato que eu indiquei vocês, de assistir, a menina também passou por isso. Cara, esse negócio de au pair e câmera é uma polêmica. Nos comentários desse vídeo foi polêmico, porque é isso, né? Tipo, se você tem uma pessoa desconhecida, a au pair é uma pessoa desconhecida pra essa família, ela tá cuidando da criança e a criança é desse jeito, eu acho normal colocar a câmera na casa, mas eu acho que tem que avisar, né? Nem que ele avise a agência, olha, não tinha, mas agora a gente resolveu colocar, avisar você também, né? Tipo, a pessoa que cuida da criança pra saber, tipo, ó, estamos de olho. Eu acho isso ok, né, tipo, tanto com idosos, eu acho que, sei lá, se alguém precisar de cuidador um dia na minha família, eu não sei se eu vou confiar nessas pessoas, gente. Eu cresci nos anos 90 e nos anos 2000 com um fantástico Jornal Nacional mostrando um monte de cuidador batendo em idoso. Eu não sei se eu vou confiar, sabe? Então eu acho ok colocar câmera, desde que seja na sala, na cozinha, em lugares de áreas comuns e não no seu fucking quarto, né, que foi o caso que aconteceu da menina. Olha, eu já dei spoiler aí, daí vocês nem precisam assistir o outro vídeo. Tinha um fucking câmera no quarto da menina, que era pra ser um espaço pessoal dela. Lembra o dia que eu cheguei e só tinham esfirras? Não tinha muita comida na casa. Eu só podia gastar $50 por semana no mercado. Até parece muito, mas eu morava na Califórnia, que é um dos estados mais caros dos Estados Unidos. É mesmo, é muito caro. E quando eu digo não tinha muita comida, significa que não tinham frutas, por exemplo. Então, se eu quisesse comer, eu teria que comprar. E essa foi uma das coisas que começou a me incomodar. Cara, isso é foda também pra quem é intercambista. Tipo, a gente que é do Brasil, que a gente tem muita abundância de frutas, vegetais, coisas maravilhosas que tem no nosso país, e isso é muito algo que a gente passa a valorizar quando mora fora, tipo, meu Deus, o Brasil é tão abundante, como que eu não percebia isso antes? Você só percebe quando você vive num lugar que as pessoas comem esfirra e macarrão e pão. Meu quarto era pequeno, sem TV, sem banheiro, mas isso eu realmente deveria ter pensado antes de fechar com eles. Mas detalhe, tinha um quarto no meio da casa que era passagem. Então, tipo, pra eu lavar as minhas roupas, eu tinha que passar por ele. E esse quarto era o quarto do pai e também o escritório. Então, tipo, muito estranho ficar passando ali. Eu não me sentia à vontade, principalmente depois que ele passou a me odiar. Então, fazia essas coisas quando ele tava fora. Mas ele ficava pouco tempo fora de casa, já que saía para trabalhar às 10 ou até mais tarde, que era quando decidia levar a criança para a escola e voltava umas 14 ou 15, sendo que às 15 eu tinha que voltar a trabalhar. Agora, sem ter a ver com a família, eu fui... Nossa, agora, tipo, ela mudou de assunto, tá? Mudando de assunto. Agora, sem ter a ver com a família. Fui para um date e o cara era engenheiro da computação. Combinamos de ir numa feira gastronômica que tinha na cidade vizinha e, pasme, eu comprei um croissant e ele não teve a capacidade de pegar ou pagar. Agora eu fiquei confusa, tá escrito pegar. Na teoria, íamos fazer um piquenique, então sentamos lá num parque perto da feira. O cara só falava sobre drogas e eu comecei a contar os segundos pra sair dali. Fui embora depois de umas 2 horas e ele teve a capacidade de me chamar pra fazer um hiking na semana seguinte. Claro que eu não fui, porque eu não queria virar estatística do canal da Jucassine. Ai, eu achei essa história estranha. Não consegui entender essa história, esse parênteses desse date. Não consegui entender. Explica pra gente nos comentários, porque eu real não entendi. Mais uma situação aconteceu na casa. Eu gostava de treinar à noite e, como uma boa brasileira, eu chegava e tomava banho. E eu não sei o que tinha na tubulação que aparentemente fazia barulho dentro do quarto da mãe. Nossa, os pais tinham quartos separados, né? Pelo que eu entendi aqui, tipo, o quarto da mãe e o quarto do pai. Ela impôs um curfew de banho. Um curfew é tipo um toque de recolher. Isso mesmo, eu só podia tomar banho até às 21 horas. Fui pra Chicago em março, cheguei em janeiro e eu cheguei em casa super tarde na volta, tipo meia-noite, e já tinha passado do horário do banho. Dormi sem tomar banho. Resolvi chamar minha host pra conversar, porque tudo isso tava me abalando muito. E nessa época eu tava fazendo terapia e comecei a apresentar sintomas de depressão. E assim, ela tentou melhorar as coisas e me contou que não sabia lidar com o próprio filho e com aquele comportamento dele. Tentei ficar ali, mas eu não tava bem e resolvi pedir um rematch, ou seja, pra trocar de família. Precisei falar com a coordenadora local, que falou que a culpa da criança me bater e ser agressiva era minha. Gente, mas não tem uma coordenadora local aqui no Perrengues da Gringa que seja uma pessoa sensata. Como que ela fala que a culpa da criança te bater e ser agressiva é sua? Que você não sabia lidar com uma criança de 5 anos. Não, vamos combinar que o negócio de revidar com ela falando em português é uma coisa que eu faria. Então eu não te julgo. Mas a gente pode combinar que talvez não seja uma atitude
uma cuidadora, né? Entrevistei várias famílias e até cheguei a ter um match no Arizona, mas estava traumatizada de cidade pequena e essa família morava numa cidade a 1h30 de Phoenix, ou seja, interior de novo. Nesse ponto, eu já estava muito abalada com tudo e por mais que eu tive diversas famílias no rematch, decidi voltar para o Brasil. Hoje estou me formando e trabalho numa multinacional, mas mesmo com tudo que eu vivi de ruim, não me arrependo de ter ido. E mais, tenho vontade de tentar de novo, porque sinto que eu não vivi tudo o que eu precisava viver. Apesar de tudo que vivi, aprendi muito e tive momentos felizes. Vi o Super Bowl, fiz amizades, conheci lugares, fui pra Chicago, passei perrengues e vi o quanto tinha um inglês bom. Um conselho para meninas que desejam ir: perguntem tudo pra família e entendam se a família é estruturada ou disfuncional, porque se eles tiverem problemas entre eles, muito provável que vai respingar em você. E por último, não vá com o inglês muito básico, porque se a família for maluca, você não vai conseguir se impor. Ai, muitas coisas pra se falar sobre esse relato. Primeiro, sinto muito que isso tenha acontecido com você. Eu achei muito legal você colocar isso no final, tipo, apesar dos pesares, do pai ser da criança ser meio psicopatinha, né? Tipo, coitada dessa mãe, sinceramente. Meu maior medo de ser mãe é o meu filho vir psicopata. Você não escolhe? Você não escolhe? Escolhe. Vocês já assistiram ou já leram Precisamos Falar sobre o Kevin? Esse livro me traumatizou. É isso. Então, tipo, mano, como assim a culpa é sua da criança ser assim? Óbvio que não. Tipo, às vezes é a própria personalidade da criança. Sim, gente, crianças têm personalidade, tá? Elas têm. É lógico que existem muitas maneiras de saber lidar com uma criança agressiva, mas é isso. Tipo, você é au pair, você não é uma educadora, né? Tipo, você não é uma professora e tudo mais. Então, assim, tem momentos ruins, mas tem muitos momentos bons, né? Então, eu tenho certeza que esses finais de semana que você ia pra São Francisco, que você encontrava com suas amigas, que você melhorou seu inglês, que você fez muitas coisas, acabaram agregando pra esse intercâmbio. E, meu, vai fazer intercâmbio de novo. Ai, 2 raios não caem no mesmo lugar. Sério. Tipo, vai fazer um intercâmbio de repente. Nem que seja, tipo, de trabalho, sabe? Ao invés de ser cuidar de criança e viver na casa de uma família. Porque eu sinto que, mesmo que você tenha o inglês bom, né? Você falou aqui, tipo, obviamente, com o inglês ruim é mais difícil de se impor. Mas mesmo que você tenha um inglês bom, dependendo muito da sua personalidade, tipo, às vezes você é uma pessoa que você não gosta de conflitos. O que você vai fazer quando a mãe e o pai estiverem brigando? Mesmo que você seja uma pessoa, tipo, cara, com uma personalidade super forte, que sabe se impor. Não, você não... O que você tem a ver com a briga dos pais? Então, tipo, é só um ambiente muito insalubre. Então, eu acho que é realmente ter uma rede de apoio e saber lidar também com essas coordenadoras aí de agência que muito provavelmente vão ficar sempre do lado da família. E saber falar não quando, tipo, cara, não tá dando. É isso, vou tentar viver isso em algum outro momento da minha vida. Por enquanto tá ok. E eu sou super a favor de fazer intercâmbio depois dos 30. Não é à toa que eu vim pro Canadá depois dos 30. Eu vim com 33 anos. E, cara, foi incrível. Eu estudei de novo, voltei para uma sala de aula, apresentei trabalho, tive que trabalhar, tive que lidar com um mundo que eu achei que eu não ia lidar mais. E foi um abre-alas pra mim, sabe? Abriram muitas portas a ponto de eu estar tão receptiva para o que o universo tinha para me oferecer, que eu me abri até pro amor, né? Uma pessoa que estava fechada. Então, tá aqui, continuo no Canadá. Eu acho que vale a pena, sabe? Tentar, de repente, não nos Estados Unidos, né? Ah, Estados Unidos agora não tá muito legal. Tenta ir pra algum outro lugar. Meu conselho pra você. Mas eu amei o seu relato e eu espero que você viva coisas muito maravilhosas no seu próximo intercâmbio. Tá? Então, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse relato, se vocês têm conselhos pra dar pra ela e meninas que fazem intercâmbio de au pair com boas histórias, comentem aqui também pra dar também um incentivo pra gente, né? Então é isso, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, colocar um comentáriozinho. Escreve aqui qual que é a esfirra que você gostaria de ter comido no lugar dela. No caso dela foi uma esfirra fria e murcha, né? No seu caso vai ser uma esfirra suculenta e maravilhosa. A minha é de palmito. É isso. Beijo.